Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre aqui pela Santa Cecília TV. 1h30 da tarde, você sabe, é o horário tradicional do debate político e da discussão dos temas importantes para a cidade, para a região metropolitana. Na pauta aqui, sempre a educação, saúde, meio ambiente, o transporte, a segurança pública, as finanças, né? O desenvolvimento econômico, as questões financeiras que envolvem aqui a nossa cidade e, claro, lembrando sempre do espaço democrático para o debate também dos temas dos assuntos nacionais que nos afligem, nos atingem, né, a todos, né? Hoje tem uma pauta realmente extraordinária, né, na agenda do presidente da República, que é a reunião com os deputados do PSL. Ele vai anunciar formalmente a sua retirada do partido. E aí, cara pálida? Pô, vai deixar o partido, vai criar um partido novo, vai para um partido que já existe, e nós com isso, entendeu? Nós queremos desenvolvimento, crescimento, né? Uma pauta econômica que realmente tire o Brasil dessa situação complexa, difícil que existe, né? E não agora ficar também esse tiroteio aí, Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro, isso também não vai levar o Brasil a lugar algum, né? Vamos aguardar para que as coisas se modifiquem, né? E a gente possa ter melhores informações, melhores notícias. Agora 2019 realmente já foi para o espaço, né? A expectativa fica para 2020. E vamos saber, né, durante o programa também sobre essas reformas aí apresentadas pelo governo, nessas 3 PECs, né? É muita PEC para se debater, para se discutir, não sei quando é que isso vai acabar também no Congresso Nacional. Lembrando que de segunda a sexta você confere aqui com a gente a nossa reprise, né, do Ponto de Vista, a partir das 8 da noite, sempre aqui pela Santa Cecília TV. Quem está conosco nessa edição é o secretário de Finanças, né, aqui de Santos, da Prefeitura de Santos, Maurício Franco, e vai, com certeza, discutir, debater assuntos importantes dessa área, falar um pouco sobre o andamento das contas, das finanças da Prefeitura agora em 2019, que está aí próximo a se encerrar, né? Tudo bem, secretário? Prazer revê-lo. Boa tarde, Boturão. Prazer em revê-lo também, mais uma vez um prazer estar aqui, o nosso colega de bancada aqui, o Marcos Santana, Aldo Neto, que está chegando também. E um abraço especial aos espectadores do Ponto de Vista. É um prazer estar mais uma vez aqui debatendo sobre os temas gerais e principalmente sobre os temas que envolvem a Prefeitura de Santos no que diz respeito a finanças. Muito bem. Marcos Santana já está lá na ponta, né? Atento às redes sociais, às transmissões que a gente faz aqui do Ponto de Vista e a sua participação, que é sempre muito importante conosco. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Edgar Boturão, eu quero fazer um destaque inicial, chamando a atenção para um programa de governo que o governo Bolsonaro anunciou ontem, que a princípio parece ter a melhor das intenções, que é estimular o primeiro emprego, o emprego aos mais jovens, né? Só que sempre, como dizia Plínio Marcos, sempre tem um porém, né? Esse plano do governo federal é uma reedição do Meu Primeiro Emprego, que foi implantado no primeiro governo Lula, com algumas alterações, e se baseia basicamente em renúncia fiscal, né? 10 a 12 bilhões de reais de renúncia fiscal. E para cobrir esse rombo, veja só você, quem vai colaborar são os desempregados. Quem ficar desempregado e tiver direito ao seguro-desemprego, terá descontado 12% desse seguro-desemprego para cobrir esse rombo da desoneração fiscal. Outro ponto interessante do governo Bolsonaro anunciado ontem foi o fim do DPVAT. No primeiro momento também as pessoas podem imaginar, olha, um imposto a menos, só que a menos nobre das intenções, né? Na verdade ele quer atingir o Luciano Bivar, que tem uma empresa de resseguros, uma empresa que administra os seguros do DPVAT. E na prática, com o fim do DPVAT, o governo deixa de arrecadar 4 bilhões de reais por ano, 2 bilhões desses que eram diretamente encaminhados para o SUS. Então o SUS anualmente deixa de receber 2 bilhões de reais, né? Então durma-se com mais um barulho desses. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise, uma boa noite. E o Aldo Neto, companheiro nosso, mais uma vez participando com a gente, colaborando conosco nesta edição, já está aqui também, como havia comentado o Maurício Franco.
E aí, Aldo, tudo certo aí? Tudo certo, né? Tirando os problemas, tudo certo, né? Não, depois de ouvir esse destaque inicial do Marco, da forma inteligentíssima que o nosso governo age, dá para falar que está tudo certo, né? Agora, isso de ser reedição do governo Lula, Marco, só quero discordar um pouco disso, porque tudo é reedição, né? Se for pensar, os caras assumem o poder, mudam um ponto e vírgula do nome dos programas e continuam assim, né? O importante da mudança é a taxação em cima do desempregado. Ou seja, para gerar emprego para quem está na faculdade, aliás, subemprego, né? Porque o valor é ridículo, você taxa o cara que está desempregado, que está com uma dificuldade financeira. É uma ideia genial. Tem que premiar o cara que teve aí, talvez com o Prêmio Nobel da Sabedoria. Muito bem. Então, vou pedir rapidamente aqui ao Maurício Franco, né? Nosso secretário. Esqueci do mantra, né? O mantra de todos lógico. os dias, claro. O programa é ao vivo, acaba às 14h30, até a reprise às 8 da noite, né, secretário? Só Deus sabe que bombas podem explodir aí na confusa e explosiva República Brasileira. Então, já começa a bomba aí para você, tá certo? Vamos começar pelo fim, como faz o bom jornalismo, né? Que foi apresentado ontem no Palácio do Planalto, né? Em relação a essa, enfim, iniciativa do programa do governo, né, de primeiro emprego, enfim, né, de fomentar emprego para a meninada, para os jovens aí de 20, 22, 25 anos e tal, né? Que tenham programa, essas possibilidades com todos esses comentários que o Aldo e o Santana fizeram. Né? É o único caminho? Há outra alternativa? Como é que você está vendo isso? Olha, eu quero reforçar o ponto de vista do Aldo. Quando eu estava lendo ontem sobre a questão do lançamento também, estranhei a questão da taxação, né? Realmente é muito estranho ou procurar tirar do lado efetivamente de quem está com maiores dificuldades, maiores problemas efetivamente. Acho que esse não é o caminho. Na verdade, o que eu penso, além dessa questão especificamente desse programa, desse lançamento, é o que a gente está se perdendo muito tempo, tirando o foco de algumas coisas importantes. Então, assim, a reforma da Previdência aconteceu, né, levou mais de 10 meses. Né. Tem outras coisas importantes na pauta do governo, como reforma administrativa, como reforma tributária, pontos importantes que são macro reformas. Né. E eu penso que essas macro reformas, esse rearranjo da economia, ele é mais importante. E eu acho que esse rearranjo, Boturão, respondendo a tua pergunta, é que vai fazer com que a gente tenha rearrumar a economia, a possibilidade de um aumento, de maior oferta de empregos, não apenas para quem está entrando no mercado de trabalho agora, e para quem está entrando no mercado de trabalho agora o problema é mais sério ainda, porque se a gente fala do desemprego de 12%, se nós formos pegar essa faixa de 19 a 25 anos, esse percentual, eu não tenho esse dado, mas eu tenho certeza que ele é muito maior. É justamente porque aquele problema da pessoa que está saindo da faculdade, está concluindo a faculdade, não tem experiência, o mercado exige experiência, ele acaba concorrendo com quem tem experiência, e essa pessoa com que ele concorreu, por exemplo, com 30 anos de idade, acaba reduzindo sua pretensão salarial para conseguir estar empregado. Quer dizer, é uma bola de neve que acaba reduzindo toda a qualidade de vida das pessoas, o poder aquisitivo das pessoas, tudo isso por conta de problemas estruturais da economia. Então, e os problemas todos políticos, eu me recordo, e infelizmente é uma sensação de a gente estar se repetindo. Eu tive aqui no meio do ano e a gente falou, e alguns assuntos, eles são recorrentes. Vocês faziam abertura, agora eu pensava nisso, alguns assuntos são recorrentes, quer dizer, é importante, como o governo federal, não se preocupar com alguns focos paralelos, né? Claro que todo o movimento natural da política, as polêmicas, os debates, as coisas, isso é importante, porém, mais importante ainda é dar um destino para a questão da economia, porque esse rearranjo ele é fundamental, e isso vai afetar toda a cadeia econômica, né, da produção, do consumo, da distribuição e, portanto, também do emprego. Pois é, agora 750 mil empregos gerados e tal, né, que o governo vem defendendo essa tese, quase 800 mil e tal, mas eles não assumem, do mesmo jeito que o PT e o Lula escondem o governo da Dilma, o governo vem escondendo aí o número de empregos que foram perdidos, né, porque a gangorra vai para cima e para baixo, né?
Você emprega bastante gente de um lado, 13 milhões de desempregados, 12 milhões e tantos desempregados, né? 750 mil empregos, pô, tudo bem, graças a Deus que aconteceu. Mas que tipo de emprego é esse que está sendo gerado aí e os empregos que foram perdidos? Os novos empregos, a maior parte é da informalidade, né? Eles estão na informalidade. Sabe o que acontece, Liga? O povo está cansado de ouvir essas coisas, né? Ainda mais os aqui da região, então, eu tenho pena do Maurício, porque ele deve ser o cara que controla o maior orçamento do mundo. Porque quem tem de promessa de dinheiro aqui de ministro, senador, deputado, para Santos, que vai resolver todos os nossos problemas, é toda semana. Até recentemente, é toda semana aí na tribuna. E a gente sabe que isso não é fato. O povo acredita que vai ser gerado 500 mil, 600 mil empregos? Não, né, de fato gente? foi, né, em 2019. Agora, a questão é que tipo de emprego é esse? É só ver, olha para o número de empregos. Olha para sua família, olha para os seus amigos, gente. Isso sabe? que a gente precisa medir, né? Olha para o lado. Ou vocês acham que está melhorando no Nordeste? Ou está melhorando no Sul? Waldo, e o que é preocupante aí nesse programa lançado pelo governo federal, que parece que é mais do mesmo aí, é que não se viu nenhuma medida de qualificação profissional, de inserção realmente desses jovens no mercado de trabalho, porque na prática o que vai acontecer? Em vez de contratar uma pessoa mais velha, vai contratar um mais jovem pagando menos. Né? Na prática é justamente isso daí, né? E o Edgar Butrão, ele lembrou muito bem, né? Se você fizer a conta friamente, o número de empregos aí, de desempregados, não variou muito, né? Mas o problema que aconteceu é que pessoas foram desempregadas e outras pessoas foram realocadas nessas vagas ganhando menos. Quer dizer, é um achatamento completo da massa salarial, a perda do poder de consumo do brasileiro e com isso daí a economia do país vai encolhendo cada vez mais. É muito preocupante, a gente não percebe que esse governo ele não tem uma linha mestra para indicar um caminho para a retomada do crescimento econômico do Brasil. Bom, o secretário, a questão é a seguinte, né? Defende lá o Paulo Guedes, já disse isso outro dia, né? Quando estourou a situação do Chile, ele estrategicamente desapareceu de cena. Né? Não sei onde ele foi parar, porque ninguém conseguia falar com o Paulo Guedes, entrevistar o Paulo Guedes, exatamente para cobrar dele, não é? O que tanto ele defendia dos conceitos e dos índices, enfim, macroeconômicos do Chile. Quando houve a aprovação da reforma da Previdência, ele foi ao Senado, deu um abraço e tal. Não, quando foi sair, pegaram ele lá e aí, ministro, como é que é isso aí? Isso serve, isso resolve? Agora, o Chile não era o oásis na América Latina, aquela coisa... Não, as questões, os conceitos estão corretos e os índices macroeconômicos e tal, não sei o quê. Nós temos uma situação, não é parecida ainda, mas os nossos índices, né? Estamos com a inflação lá no pé, taxa Selic lá embaixo, a menor da história, né? E o pessoal vive dizendo, não, a possibilidade é boa e tal, a economia vive um momento de pré-recuperação, porque os índices estão aí. E aí, o que acontece? É a questão política que influi? É a situação internacional que está atrapalhando, né? A tua experiência diz o quê? Olha, eu penso o seguinte, até pontuar duas coisas. Primeiro, em relação ao Brasil, né? É verdade, eu ia fazer esse comentário, você antecipou. A gente são níveis históricos de taxa de juros, são níveis históricos de inflação e o interessante é que assim, a inflação, o percentual, a gente não vê como via antigamente assim, olha, ninguém está falando assim, olha, o IBGE está calculando errado, não é isso, né? A gente tinha muito isso, como recentemente aconteceu na Argentina. Essa contestação, não existe essa contestação, ou seja, significa que esses são índices confiáveis da inflação. A inflação baixa hoje no Brasil, ela é consistente. Ok, isso é um pilar da economia importante. A questão da taxa de juros, né, as duas coisas estão muito interligadas, né, quando menor a inflação, obviamente você consegue reduzir a taxa de juros, né, no contrapeso. Também, né, 5% é a menor que a gente tem. Isso é muito relevante, é muito importante para o país.
Agora, o que vai realmente fazer mudar esse patamar, que aliás já deveria ter mudado, o próprio mercado se esperava que a essa altura do ano nós já estivéssemos com um quadro melhor, é a chamada decisão de investimento. Quer dizer, como é que você faz a economia crescer? Por vários motivos, mas fundamentalmente com a decisão de investimento, com mais investimento na economia. E aí quando eu falo investimento, estou falando tanto pode ser do capital interno, quanto do capital nacional, quanto do capital internacional. Só que, e aí vem esse problema de toda a conturbação do campo político, né? Eu tenho lido muito sobre isso, os especialistas dizem isso, olha, por que o empresário nacional não está representando fortemente com essa taxa de juros, com a inflação controlada? Tem muito a ver com a insegurança por conta de toda essa questão política. Por exemplo, acho que hoje, estava nos jornais que o presidente Bolsonaro ia segurar a onda um pouco nesse encontro dos BRICS que vai ter em Brasília essa semana, com a Rússia e com a China, né, por conta até da recente visita e de negociações internacionais. Eu espero que isso efetivamente ocorra, porque é a típica situação em que se houver alguma indisposição com a China, por exemplo, que hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, isso tem impacto econômico e o empresário está de olho nesse tipo de situação. Então, em relação ao Brasil, acho que é isso. O nível... Na medida em que o empresariado, o setor privado, até o setor público, mas principalmente o setor privado investir mais, esse quadro vai melhorar como um todo. Não investe hoje por uma insegurança, né, pelo quadro político colocado como um todo. A questão do Chile, se você me permite, não, é assim, há que se reconhecer algumas conquistas que o Chile teve nos últimos anos, né, de crescimento da renda per capita, de estabilidade política, de estabilidade econômica, sem dúvida. Só que eu acho que o Chile está à frente do Brasil, ele está encarando um problema que é muito possível que a gente encare depois, dependendo da opção que se faz para a economia, que é a questão da desigualdade, né? Os países, de modo geral, ele pode mudar de patamar. Os países da América Latina, de modo geral, estão em patamar abaixo, não dá para comparar com os países europeus, nessa questão da maturidade econômica, por exemplo. Agora, chega um momento em que você tem um acerto de contas para fazer com a sociedade. Eu acho que esse é o momento do Chile. O que está pegando, pelo que eu acompanho, é a questão da desigualdade. As pessoas estão questionando o problema do aposentado que não tem dinheiro para se sustentar, o problema do jovem que também está sem emprego. É um basta que a sociedade chilena está dizendo que tem que ser resolvido de alguma maneira. E me parece que, não sei se o atual governo do Pinheira tem condições de dar essa resposta. E por enquanto se mantém no cargo, né? Sabe Deus até quando. Ele convocou um plebiscito para fazer uma nova Constituição, né? E depois ela vai ser submetida ao referendo popular para ser aprovada também, né? Percebeu que a água chegou no nariz, né? Será que ele vai para o México também? México foi o índio boliviano, né? Evo Morales. Né? O fim de todo mundo é ir para o México mesmo. Tô achando que o Trump tá certo em querer fazer um muro aí, né? O Trump também se cuida porque coisa não anda bem. O Trump também vai para o México? Não vai poder ir para o México. Ele não vai poder ir para o México, né? Vai ter que... Eu não sei onde é que ele vai... Sabe o que eu acho? Vai parar, entendeu? Nessa situação toda que nós estamos vivendo aqui, viu? Acho que a gente está vivendo num ciclo vicioso há muito tempo, em que a gente precisa repensar a sociedade como um todo. Os líderes que deveriam ajudar esse pensamento não estão ajudando. Os líderes estão preocupados em ferrar o outro que está me ferrando, é o DPVAT do Luciano Bivar, é a gravação da portaria. Ninguém está preocupado com o povo. O povo que se lasque. Vou dar um exemplo prático. O Maurício está vindo aqui hoje, eu nem sei o motivo, mas eu imagino que é para falar do refis da prefeitura. É um dos motivos. Que todo ano... é nosso amigo também, né? Sim, claro. Um bom conhecedor da economia. Todo ano ele vem aqui falar do refis da prefeitura. Porque todo ano tem refis da prefeitura. Por quê? Porque o povo acaba não conseguindo arcar com seus compromissos fiscais com o município, assim como com o município, com o governo do estado, com a União. Acho que a gente precisa repensar tudo isso, senão a gente vai continuar assim. Toda vez que chega novembro, vai vir aqui o secretário de Finanças da vez, que hoje está o Maurício, culpa não é dele, entendeu? Falar de refis da prefeitura. Porque qual é o problema? O problema é que o povo está sem dinheiro, ou seja, nossa estrutura como sociedade não está conseguindo se sustentar sozinha. Então, é uma discussão muito mais ampla
e que a gente tem que ver o todo. Agora, as soluções são mágicas desse tipo, do tipo, vamos criar emprego para quem está começando, como bem o Marco colocou, um subemprego, está achando que está desempregado. É só a solução de gênio, entendeu? Ninguém olha o todo, só se preocupa com o seu próprio umbigo. E aí que é o problema. Aí nós temos que ficar aqui, coitado do Maurício aqui, cheio de promessa. Vem deputado, promessa, senador, promessa, governador, promessa, presidente, que já teve aqui há 2 presidentes atrás, esteve aqui no Coliseu prometendo mundos e fundos. Dilma Rousseff. Promessa. Só que nunca pinga no caixa. E para pingar, é anos, quiçá décadas. E eu não estou exagerando. E para pingar, é anos, quiçá décadas da promessa. Está gastoneando, na verdade. Aí eu vejo deputado comemorando, Saudoso olha, Gastone. Consegui, vereador comemorando que pediu uma verbinha para o deputado não sei aonde. Brasília é uma vergonha nacional. Brasília é uma vergonha nacional. Você vai lá no Congresso Nacional, sabe o que acontece? Parece fila do INPS. Vai Deus e o mundo do país inteiro e tudo quando o gabinete pediu um troquinho para os deputados darem da verba deles um troquinho, ou então para ajudar a bater no ministério, para contar com a boa vontade do ministro nossa sociedade está quebrada. Ou a gente discute o todo, ou nós vamos ficar aqui enxugando gelo. É só isso que eu A acho. Prefeitura de Santos viveu momentos aí de uma dificuldade bem grande, né? Em 2017, 2018. Hoje a gente vai percebendo, né, que a situação do caixa da Prefeitura está melhorando. O Maurício vai explicar aí essas alterações, essas mudanças, né? A gente faz um rápido intervalo e o Ponto de Vista volta já já. Muito bem, de volta aqui com o Ponto de Vista, com o Aldo Neto aqui conosco, presença do secretário de Finanças de Santos, Maurício Franco, e o Marco Santana aí atento às informações, comentários, opiniões, perguntas, participações aí pelas redes sociais, né? Bom, secretário, vamos aos fatos, né? A Prefeitura de Santos teve aí problemas, né, sérios, né, de caixa. 17 e 18 foram anos difíceis, principalmente 17, né? 18 já foi um pouco menos, me parece, agora 19 parece que a corda está saindo do pescoço e a situação se normalizando, a gente vê bastantes obras sendo tocadas, enfim, né? Agora, antes de entrar efetivamente nisso, tem aquela velha discussão, que o município vem aí se apoderando, não que queira, né, mas por obrigação, de responsabilidades seriam, por exemplo, do governo do Estado, muitas delas, área de segurança, questão educacional, né, que já se municipalizou, né, a saúde, que está às portas de se municipalizar também, pelo que a gente vê, a segurança também, né? O Sérgio Delbel esteve aqui recentemente, secretário de Segurança, semana passada, dizendo que é o futuro mesmo, vai ser a Polícia Municipal, né? Não vai ter muito que fugir disso. E aí acontece o seguinte, tem a velha história do Pacto Federativo. O Fernando Chagas esteve aqui conosco, também recentemente, e fez uma crítica forte ao ministro Paulo Guedes, quando anunciou na semana passada essa história aí de rever o Pacto Federativo, mas não com tributos, né? E sim com royalties, né, que viriam aí de pré-sal, essa nova redistribuição que pode acontecer aí, né? Não sei se você comunga da mesma opinião, mas eu sempre defendi o Paulo Guedes quando ele fala a respeito disso, né? Se mexer no Pacto Federativo, a receita para dar tudo errado são os ministérios ricos, estados e municípios quebrados, isso é a receita para o país não funcionar. Sabe o que acontece? Isso é cultural, Edgar. Desculpa antes do Maurício falar, mas até para ajudar. Isso é cultural. O povo bate aonde? É no vereador e no prefeito. Não vai no governador. Então é aqui que tem que ficar o dinheiro. Claro. Ué, mas é lógico. Mas sabe o que é o pior, Edgar? Se você fazer uma pesquisa hoje, séria, na rua, o povo acredita que fica aqui. Mas é um engano, né? O pessoal não tem informação correta, né? Pois não, secretário? Pois é, primeiro um abraço ao Chagas. Chagas, esteve ontem aqui nosso participando e aí, colaborando aqui com nós. Amigo nosso aí, entende bastante de jornalismo, de economia. A proposta do Paulo Guedes, do que eu já li a respeito, eu tenho procurado, naturalmente, até por dever de ofício, a gente procura ler bastante, ela não fica muito clara em que momento. Eu vi também essa questão, mas não do ponto de vista de tributos, e aí me preocupa porque esse primeiro insight que ele colocou, mas não do aspecto tributário e tal, com royalties, não sei o quê, já me preocupa porque, em princípio, quando você fala das despesas que a prefeitura tem
com saúde, com educação, com zeladoria e agora cada vez mais com segurança, né? A questão de segurança é mais recente nesse processo todo de municipalização forçada disso do que se faz. Quando a gente trata desses assuntos, nós estamos falando em custos ou custeio, como a própria definição fala o que você quer, aquilo que ocorre com frequência, que ocorre todo mês. Então, eu não posso dizer que eu vou compensar um custeio mensal com alguma coisa que é eventual ou alguma coisa que é extraordinária. Por exemplo, nós estamos aí, acabou de ter o mega leilão, que aliás não foi tão mega assim, né, como vocês observaram na semana passada, e que definiu uma determinada dentro da partilha toda lá da seção onerosa para os municípios, estados e União também, mas um determinado valor para os municípios. Isso é o que a gente chama de uma receita não recorrente. Então, assim, só que uma receita que acontece de vez em quando não pode ser base para o pagamento de uma dívida que eu tenho todo mês, né? Então, preocupa isso. E também me preocupa porque, às vezes, existem algumas colocações. Vou dar outro exemplo, a questão da reforma tributária, a versão do governo. Porque nós temos, reforma tributária, nós temos vários projetos em andamento. Tem a PEC 110, que era do Raul, que está um pouco mais para trás agora no encaminhamento do Congresso. Tem a PEC 45, que está mais adiantada, que é do professor Bernardo Api. E tem uma outra versão que seria do governo, mas que o governo, em momento algum, esclarece isso, pontua ou detalha isso, né? Então, às vezes a gente fica um pouco tentando entender como é que se constrói a proposta. É a mesma coisa em relação ao Pacto Federativo. E é o que vocês já colocaram aqui, eu brinco, que brinco não, acho que isso é muito sério, mas a gente acaba sendo uma coisa tão recorrente que a gente acaba levando um pouco na veia humorística. Mas é o mantra do secretário de Fazenda, o secretário de Fazenda municipal. Porque se a gente pensar que aí cerca de 60% dos tributos vão para a União, alguma coisa por volta aí de 25% vão para os estados, nessa conta sobra 15%, 20% para o município. E aí está ocorrendo, é algo absolutamente invertido, né? Quanto menos você ganha do bolo aqui, mais aumenta o nível de responsabilidade nesses setores sociais, né? E isso fica cada vez mais difícil. Aí é o que o Aldo estava comentando, né? Ele fala assim, os municípios acabam recorrendo, aliás, tem estado também recorrendo, mas os municípios acabam recorrendo a todos os instrumentos que ele possa fazer, o refis é um deles, né? Então, a gente vai se virando, né? vai tentando resolver, e os prefeitos é que sofrem a maior parte da pressão. Eu costumo dizer, Boturão, Marcos e Aldo, eu costumo dizer que assim, eu estou na Prefeitura de Santos há pouco mais de 3 anos, mas eu digo a você sem errar, que o cargo político de prefeito no Brasil hoje em dia é o mais difícil. É o mais difícil de se exercer. E eu acompanho o trabalho do prefeito Paulo Alexandre. Essa administração é uma administração de realizações. Por isso que você falou agora há pouco das dificuldades que Santos viveu, principalmente em 16, 17. E muito por quê? Porque começou a entrar num determinado momento de muitas realizações de entregas, e tudo isso custa, e pegou a economia no contrapé, né? Vocês lembram? O PIB negativo somado de 15 a 16 deu mais de 7%. Então isso realmente, a conta chega para pagar e o administrador tem que se virar nesse quadro que eu acho que é de uma tremenda injustiça tributária. É verdade, não tem dúvida nenhuma que a situação é muito complexa, né? No município que as pessoas vivem, né? Não precisa ser só municipalista, enfim, né? Edgar, vou voltar à minha fala anterior, que a gente precisa repensar a sociedade. Olha como está a nossa estrutura municipal, com todo o respeito às pessoas. Os nossos secretários municipais, exceção ao Maurício, são a galera com o pires na mão. Aí liga para deputado, vai para Congresso, vai falar com o ministro, fica mais em Brasília que aqui. Aí fica aqui 2 vezes por semana para encher o saco do Maurício para pegar dinheiro para tentar fazer alguma coisa. Aí pega as moedinhas lá, 3 moedinhas, Maurício, vai juntando aí. Aí depois cabe ele liberar conforme o prefeito determina. Sabe, é o contador de moeda e os pedintes da rua. É um retrato da sociedade. As nossas prefeituras, eu estou falando da de Santos, mas podia ser qualquer uma. É um retrato do que nossa sociedade está quebrada. E a gente não discute isso, nós estamos discutindo o BIVAR,
nós estamos discutindo o porteiro, nós estamos discutindo quem matou a Marielle, não que eu não ache essas coisas importantes, mas é mais importante discutir como é que nós vamos sobreviver. Desse jeito já está comprovado que não vamos. Uma hora vai implodir. Uma hora o Chile vai ser aqui. A situação é realmente muito complicada, né? Agora, a prefeitura, para recuperar aí, né, o fôlego, evidentemente que não é o primeiro refis, né? É o terceiro seu, né? Como secretário? Terceiro. Não? Terceiro já, né? E agora esse refis se estende até o mês de dezembro, é isso? Isso. Primeiro é importante lembrar que nós fizemos um refis no meio do ano, que foi o período de adesão foi do início de maio até o final de julho, até dia 31 de julho. E naquele momento, especialmente no fechamento, na última semana, nos 10 últimos dias, nós tivemos alguns problemas de sistema, no poupa-tempo. Então, só que naquele momento nós não tínhamos condições de fazer a reabertura, porque para você fazer a reabertura do refis, é preciso passar na Câmara, depende de autorização legislativa, né? E não havia como naquele momento, justamente porque era mês de julho e a Câmara estava em recesso. E aí a gente fechamos aquele refis, enfim, fizemos o balanço normal do refis e recebemos muitos pedidos de pessoas solicitando a reabertura, até por questões, ou até da própria pessoa, questões econômicas, naquele momento tinha recurso, depois logo em seguida teve, mas também por essa questão mesmo do atendimento. Então, na verdade, esse refis agora, essa reabertura do prazo que nós fizemos, através da Lei Complementar 1062, está valendo desde a segunda-feira passada, desde o dia 4, já está valendo. Nós decidimos fazer isso porque aproveitar agora essa época do final do ano e também porque, por questões legais, o ano que vem não pode haver refis, né? No último ano de governo, no ano eleitoral, não pode haver refis. Então, em 2020 não haverá refis. Então, agora a gente reabriu esse período aí para o refis para que as pessoas que estão em condições, que querem resolver essa situação dos débitos pendentes com o município, é fácil pagamento. A adesão, só para complementar, a adesão é até o dia 26 de dezembro. 26 de dezembro. Exatamente o que eu ia te perguntar, Maurício. Ou seja, quem não aderir esse ano deixar para janeiro, dançou. Não é bom deixar claro. Agora, Aldo, Maurício, toda vez que a gente fala de refis, uma coisa que tem que ser muito importante de ser ressaltada é que nenhum refis ele penaliza o bom pagador, né? Aquela pessoa que paga em dia o seu tributo, o seu ISS, o seu IPTU, porque, na verdade, os descontos em cima do valor agregado ali, do multa e juros, que é negociado. O principal e a correção monetária, eles continuam prevalecendo na cobrança, né? Porque senão fica incentivando a pessoa a não pagar o tributo. E aí é pior ainda mais a situação financeira da prefeitura e o município deixa de ter capacidade de investimento, capacidade de pagar os seus compromissos. E outra coisa importante é o seguinte, a partir do momento que a prefeitura ela oferece um refis, dá a oportunidade para aquela pessoa de parcelar o seu débito, que ela não teria condição de pagar de uma vez só, e também reduz o gasto também com despesas judiciais também, né? Porque a partir do momento que a prefeitura aciona na justiça o contribuinte inadimplente, ela tem sim no primeiro momento um gasto judicial aí, né? Então, mais prejuízo para a prefeitura. Mas é repassado, né? Esse custo aí. Quando o cara for pagar. Depois que o cara for quitar, que ele tem que arcar também com o custo. Custo judicial, né? Judicial, enfim, que também tem o seu peso. Essa fala do Marco é importante porque a gente ouve muito imbecil falar aí, principalmente na internet, dizendo que, olha, não, quem paga em dia é desfavorecido. Esclareceu muito bem que não é verdade isso. Eu acho importante que o Marcos colocou também, reforçado aí pelo Aldo, pelo seguinte, porque primeiro que quando a gente pensa, por exemplo, num dos maiores tributos nossos, que é o IPTU é um imposto que ele é ligado à propriedade, né? Invariavelmente, na maioria das vezes, é ligado à casa que a pessoa mora. É importante pensar assim, nós, no governo, nós pensamos o seguinte, ninguém atrasa o IPTU, deixa de pagar o IPTU porque quer, até pela simples e boa razão de que coloca a sua casa em risco, a casa da sua família. Então, é importante ter esse tipo de pensamento, né? Ou mesmo quando é algum imposto relativo à atividade econômica que a pessoa faz, como profissional liberal, e no caso ISS, a mesma empresa que paga ISS da área de serviço, é importante a gente ter esse raciocínio. É alguma coisa que a pessoa tem que pagar
pode, por alguma condição circunstancial, não pagar, e é importante que se dê uma chance de se resolver isso. E é importante também deixar claro o seguinte: quando a gente fala de um débito que ele não está ajuizado ainda, nós temos o valor do principal, nós temos o valor da correção monetária, nós temos multa e temos juros, né? Desses 4 itens, o valor do principal e da correção monetária não se pode mexer. O Refis, ele sempre trabalha com uma redução no que diz respeito a multa e juros. No nosso caso, pela sistemática do nosso Código Tributário Municipal, os juros têm um impacto bastante relevante nessa massa toda. Então, quando a gente pega uma dívida, por exemplo, aí de cerca de 5 anos, quase metade é de juros, né? Então, quando o Refis ele propicia, como é o Refis atual, 50% de desconto de juros no pagamento à vista, 100% na multa, que é o caso, ele tem um impacto relevante na questão da dívida total. No nosso caso, já que eu falei do pagamento à vista, né, então 100% de desconto na multa e 50% nos juros. No pagamento parcelado, terá 60% de desconto na multa e 40% nos juros. Lembrando que o parcelado, ele tem que terminar de se pagar até dezembro de 2020. Então, para quem fizer 2020. Então, para quem fizer adesão durante este mês agora de novembro, ele poderá fazer até 14 parcelas. Se deixar para fazer adesão em dezembro, que o prazo é 26 de dezembro, se deixar para fazer a adesão em dezembro, ele passa a ter 13 meses de prazo máximo no parcelamento. Com certeza, né? O IPTU, o cara não deixa de pagar o IPTU, porque mais para frente vai ser mais interessante. O cara não deixa de pagar o IPTU porque está duro, concorda? A situação é essa, lógico. Condomínio, IPTU, ninguém deixa de pagar essas despesas, né? Porque, qual é a preocupação? Escola dos filhos, né? Questão da saúde de casa, ter um plano de saúde, enfim, né? Fazer o supermercado, abastecer energia a casa, elétrica, senão a luz tem que pagar, né? Senão não tem como, né? Energia elétrica. E aí, o IPTU, o condomínio onde a pessoa mora, enfim, né? Para a pessoa se manter. Tá água, se for casa. Água, se morar em casa e tal, né? Senão está inserido no IPTU, né? Agora, outras despesas, né? Vai jogando de lado, essa coisa toda, deixa para frente e tal. Agora, o cara deixar de pagar o IPTU, realmente está difícil pagar o colégio do filho, está difícil manter um plano de saúde, está difícil fazer o supermercado. E sabe o que é o pior? O cara tem que ir tirando as contas, né? Edgar, então eu digo... No final, cai tudo pro seu Maurício arrumar dinheiro. Porque se o cara não está com dinheiro para pagar o IPTU, está tudo difícil, acaba o filho na escola pública, acaba na saúde pública. Não que sejam ruins, mas acaba aumentando o custo do poder público, que não tem dinheiro para pagar, porque a receita principal é o IPTU, que está atrasado. É uma bola de neve, é o que eu volto a dizer, a gente precisa rediscutir nossa sociedade como um todo, do jeito que está, vai explodir. Pois é. Com muita procura, nesse ano de 2019, aumentou a procura? Saúde pública e educação? Procura. Sim, dos Fala da Rede, é verdade. O Aldo não sei se reproduziu, talvez não sei reproduzir, porque ninguém é dono de frases nenhuma, né? Mas assim, o prefeito Paulo Alexandre fala isso com frequência, viu, Aldo? Você já ouviu falar isso. E na verdade é uma realidade que acontece em Santos e em todos os municípios. Volta à conversa anterior nossa, né? A pressão que se faz pelo serviço na área social, em especial saúde e educação, é muito grande, né? E especialmente na cidade como Santos, que acaba também atraindo pessoas de outras cidades, por ser um polo regional, e isso é um processo natural, normal, todo centro regional, em todo o centro regional acaba acontecendo isso. Eu queria só em relação à questão do Refis, aí como serviço, Butanão, se você me permitir, as pessoas podem estar perguntando como é que eu faço para fazer adesão, né? Ela pode ser feita no site da prefeitura, né? www.santos.sp.gov.br. Não precisa nem sair de casa, então. Não precisa nem sair de casa. Ele abre o site, do lado direito tem a opção dívida ativa, clicou lá, vai aparecer aí do lado esquerdo, na tela seguinte do lado esquerdo, aparece adesão ao Refis. Aí ele verifica, né, qual que é a melhor opção, o que a pessoa vai escolher, se é o parcelado, se é o à vista, dependendo das condições de cada um, né? É importante ter a inscrição municipal do que você quiser fazer. Então, por exemplo,
estar com o carnê do IPTU, tem a execução municipal lá, coloca a execução municipal, já vai aparecer a situação daquele imóvel. Ou a inscrição também, quando se tratar de ISS, enfim, quando for um outro tributo. Então, é a opção do site, normalmente é a opção mais simples, né? Como o Aldo disse, que não precisa sair de casa, mas aquelas pessoas que preferem um atendimento presencial, elas podem ir ao Poupa Tempo, lá na rua João Pessoa, 246, no centro, né? Acho que todo mundo conhece. Tem uma parte lá da prefeitura, um atendimento da prefeitura, que cuida da parte da dívida ativa. Todo dia útil das 8 às 17 horas e no sábado, para as pessoas que não podem durante a semana, no sábado das 8 às 13, das 8 à 1 da tarde no sábado. Então, quer fazer presencialmente no Poupa Tempo, na João Pessoa, no centro da cidade, ou pelo site da prefeitura. No intervalo, voltamos já com o ponto de vista, é rápido. Muito bem, a gente volta aqui com o ponto de vista, né? Aproveitando a presença do secretário de Finanças de Santos, que mexe com a questão econômica da prefeitura, com o dinheiro da prefeitura, enfim, né? E faz os repasses necessários. A gente vai tentar esclarecer rapidamente aqui a notícia que ganhou repercussão nacional pelas principais emissoras e redes jornalísticas, enfim, né? E colocaram não, né? Na verdade é um mapa das câmaras municipais do estado de São Paulo e colocam a Câmara de Santos entre as 10 que mais gastam, né? A 7ª posição, na verdade, entre as 10 casas legislativas do estado que mais gastaram no período que vai de setembro de 2018 até agosto deste ano, de acordo, como eu disse, com o mapa das câmaras. Foi divulgado na última semana pelo Tribunal de Contas do estado de São Paulo. O município, a despesa líquida com pessoal e custeio é de R$ 50.407.794,79 neste último ano, né? Então, deixar aqui para o secretário explicar como é que é feito esse repasse, né? Como é que é feita essa conta, para que a Câmara Municipal, então, possa honrar os seus respectivos compromissos, né? Olha, primeiro que, assim, é importante eu acho que esse tipo de matéria, ele acaba tendo, talvez seja exatamente a intenção do jornalista de criar uma grande polêmica sobre o assunto. Eu acho que é importante a gente tratar isso com bastante tranquilidade. Primeiro que o Legislativo tem um papel fundamental como pilar da democracia, né? A Câmara de Santos tem um trabalho importantíssimo lá, o presidente Rui de Rossi tem feito um trabalho excelente, e tem procurado trabalhar sempre enxergando o interesse da cidade, pensando no interesse da cidade como um todo, na análise da aprovação dos projetos que para lá são encaminhados. Esses 50 milhões a que se refere a matéria, que acontece o seguinte, o valor que se repassa para a Câmara, né, porque nós temos dois repasses para a Câmara. Um é o das emendas parlamentares e o outro é sobre a receita corrente líquida. O valor que a gente repassa sobre a receita corrente líquida é que agora, esse ano, esteve em cerca de 80 milhões de reais, 89 milhões de reais, mais ou menos, em 2019. No ano que vem vai para 99 milhões de reais. Então, o que eu acho que poderia ser pensado, e isso não estou falando só da Câmara de Santos, acho que a regra geral, o que eu penso é que a Câmara deve ser vista como uma secretaria do ponto de vista orçamentário, quer dizer, estabelece lá um valor de quanto precisa efetivamente para o trabalho ao longo de todo o exercício, e esse valor é repassado para o Executivo para a alocação no orçamento. Quando você faz a conta em cima da receita corrente líquida, eu penso que há um descolamento das necessidades habituais. Então, é feito um trabalho muito importante que a Câmara faz em relação à redução de despesas. Isso nós temos aqui que reconhecer publicamente. Agora, quando a gente fala assim, se encaminha 89 milhões, se devolve 30, ou como foi feito o ano passado, por exemplo, ainda era presidente o vereador Adilson, é um valor muito grande. Então, você fica pensando o seguinte, né? Ou a Câmara está absolutamente amíngua, que consiga essa redução toda, ou a forma de cálculo que está errada. Então, perfeito. Eu acho que isso talvez que a gente devesse aperfeiçoar em termos de como é que é feito o cálculo do valor a ser repassado. Eu defendo, não sei, eu defendo que teria que ser mais uma outra secretaria. O que se tem efetivamente? Quais são os gastos administrativos? Chegar a um ponto ali de equilíbrio. Para que os vereadores tenham seu trabalho bem feito, enfim, que o presidente consiga administrar e fazer um trabalho interessante. Então, eu penso que essa é a razão do problema e que acaba dando margem para algumas matérias como essa.
que tem interesse um pouco também, outros interesses, né, de polemizar também, acho que não é por aí. Reforço, o papel da Câmara é fundamental, a democracia não existe sem um legislativo forte, é importante que isso continue acontecendo. Outro absurdo, viu, Aldo, antes de se colocar, foi o erro cometido. Eu vi a matéria na Globo News, né? Estavam embasados pelo Tribunal de Contas do Estado. Tudo bem, mas eu duvido, né, que no relatório do Tribunal de Contas do Estado estivesse escrito lá essa barbaridade que eu vou dizer agora aqui, que foi passada pelo pessoal da... Tu vai reproduzir fake news? Não, é o seguinte, 50.408.000 reais repassados pela Prefeitura, não é? Entre setembro de 18 a agosto de 17. Cada vereador teria um custo mensal, ou anual, desculpe, neste ano, de R$ 2.400.380 reais. Pelo amor de Deus. É importante. Esse cara, pô, é ilógico. Isso é jornalista imbecil. Não. O que é importante as pessoas entenderem que a Câmara, os vereadores representam o povo, e a Câmara tem uma estrutura de funcionamento que vai além do gabinete do vereador. Então é muito fácil chegar, pegar o custo, dividir para o vereador, está errado. Primeiro assunto. Segundo assunto, dentro do que o Maurício estava explicando muito bem, a solução que ele está dando é interessante, porém, por que é feito dessa forma? Que é vendido que o Legislativo é um poder independente. O poder independente para ter um orçamento independente. É claro que com o desenvolvimento da sociedade, com a reprodução, aumento de pessoas, aumento de receita, as prefeituras, como todos os órgãos que recebem, acabam arrecadando mais e esse valor vai aumentando. Aí, os caras fazem política. Olha, estou devolvendo 30 milhões. O ano que vem vai aumentar para 40, porque vai cair mais 10. O correto já sai de 40, no mínimo, para devolver. E eu acho, a Câmara de Santos, especificamente, eu vou falar um negócio que a população não gosta, já falei em outros programas, já tomei pau, recebi 50 mil e-mails me chamando, mas esses caras são heróis. Por que são heróis? Os vereadores de Santos. Que trabalham com uma estrutura ridícula. O computador que a Câmara destina é horrível, a impressora é horrível, os caras trazem de casa, não tem carro. Tem câmera da região que os caras ganham o triplo deles, tem o triplo de assessor, o triplo de verba parlamentar e ninguém fala nada. Olha, os de Santos descem o cacete. Câmara da região é só atravessar a Ponte Pênsil, vocês sabem de onde eu estou falando. Os caras não têm carro, não tem computador decente, tem só 3 assessores para atender todo mundo. E num espaço, que a iniciativa do ex-vereador Marcos de Rossi de levar lá para o Castelinho foi importante para revitalizar, mas num espaço de gabinete ridículo. Qualquer um que entra no gabinete sabe onde está o vereador, onde está o assessor, os gabinetes são pequenos, né? Muito pequenos. Então, o que tem que falar a verdade é o seguinte, o custo da Câmara de Santos é a farra do passado. A farra do passado, das aposentadorias, de funcionário que não aparecia, entendeu? Que já foi denunciado isso nos anos 80, nos anos 90, que a nossa ex-deputada Mariela Saprandes mandou um monte embora e continuou o mesmo número de pessoas frequentando a Câmara. Ou não aconteceu isso? Que as pessoas esquecem. Levanta a folha de aposentado da Câmara, que vê lá quem são os beneficiários, a gente vive um momento, que vão saber a culpa é de quem. A gente vive num é fácil atacar o vereador. O só que eu acho que virou a geni. Sim. E só que eu acho que os vereadores de Santos, o trabalho que eles produzem, bem ou mal, para o resultado, são os heróis. São os heróis mesmo. Porque eu não trabalharia dessa forma. A política, de maneira geral, claro que os políticos, não todos, a gente não pode generalizar, né? Mas grande parte deles, especialmente grandes figuras do Congresso Nacional, enfim, ministros, essas coisas todas, produziram na população um verdadeiro ódio, né? Então, mas aqui hoje, no passado, essa Câmara de Santos já foi assim, hoje é diferente. Hoje não, já faz muito tempo, mais de 20 anos. Esse processo aí de... Eu tenho lá meus arranca-rabo com o Rui, mas tem que enaltecer o Rui, porque o Rui ainda vai para cima. Pegou aí o Acácio, está querendo criar uma escola de cidadania, querendo tirar a TV Câmara do papel, porque a TV Câmara também é um órgão importante. O vereador é demoniado porque as pessoas não sabem o que o vereador faz. Não tem consciência do que é. Então, acho que a TV Câmara é importante, não é para ficar transmitindo a sessão, o debate, mas sim para colocar a sociedade, as discussões da sociedade em debate ali, ao alcance das pessoas, para as pessoas poderem participar. Então,
nesse aspecto, a Câmara de Santos até acho que anda bem. Igor Santana. Eu acho que eu concordo com você, Edgar, que quem fez essa reportagem aí, na verdade, fez uma conta de padaria, né? É uma coisa muito simples aí que não traduz a realidade. Para saber se uma coisa é cara ou barata, a gente tem que avaliar o desempenho. Em que pese a Câmara de Santos ter muitos defeitos, tem muita coisa para aumentar ainda, a gente não percebe também, até pelo esforço dos vereadores, dos funcionários de carreira, a gente percebe ali que não é uma coisa assim tão dramática assim. Evidentemente, existe muito a avançar ainda. Eu ainda acho que na Câmara de Santos tem que aumentar ainda mais a participação da comunidade, incentivar ainda mais a participação em audiências públicas, fazer as sessões, a participar nas comissões especiais, comissões permanentes, né? Dar mais transparência ao legislativo. Agora, de todo modo, quando a gente fala sobre se uma coisa é cara ou barata, eu gosto muito de fazer comparações. Por exemplo, o STF, o Supremo Tribunal Federal, né, custa 550 milhões de reais por ano, né? Tem nada menos que 2.500 funcionários. Vai falar, muito advogado, muito assessor, né? Mas aí você vai pegar os assessores que tem lá. Tem o carregador de capa, o passeio. Você vai dividir pelos 11 ministros, então. Então, não vai dividir, mas você vê ali que tem muita coisa que é... Você é maluco para fazer essa conta, né, cara? Mas tem muita coisa ali que é desperdício, por exemplo. Não, estou dizendo o seguinte, só um louco para fazer isso, pegar os 550 milhões e dividir por 11 ministros. Agora, por exemplo... Cada ministro vale 50 milhões. Agora, no Supremo Tribunal, por exemplo, tem 194 recepcionistas, 85 secretárias. 194 recepcionistas. Recepcionistas. Dá um prédio. Tem 8 auxiliares de saúde bucal, 12 auxiliares de desenvolvimento infantil, quer dizer, babá de creche, né? 58 motoristas, 7 jardineiros e por aí vai, né? 11 elevadores, né? 11 elevadores, deve ter um elevador central ainda, né? E por aí vai. Aí você percebe, então, por que custa tão caro assim e o desempenho não é Isso é completamente né? insano, não tem o menor cabimento, não tem o menor sentido, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, enfim, não é lógico, né? Completamente fora de propósito uma situação dessa. Bom, secretário, como é que estamos aí com relação aos devedores aí da Prefeitura, a questão de dívida ativa, enfim, né? Temos aí um tempinho para encerrar. Está melhorando a situação ou ainda tem muito dinheiro a buscar aí nas ruas da cidade? Não, está melhorando sim. A nossa expectativa, nós ainda temos uma questão do passivo junto a fornecedores, né? A nossa expectativa, estamos trabalhando aí fortemente, eu acredito que em questão de poucos meses a gente resolve tudo isso e a intenção é até o ano que vem, né? Até meados do ano que vem, a minha expectativa é antes da metade do ano, nós teremos essa situação toda resolvida, né? E vai ser um ano bastante desafiador, né, digamos assim, né? Porque é um ano eleitoral, é um ano de muitas entregas, né? E a gente sempre trabalha pensando bem na frente, né? Eu até comentava com o prefeito ontem que nós vemos trabalhando com esse foco em dezembro de 2020 já desde o primeiro semestre desse ano, né? Porque quem está de finanças tem que pensar lá na frente. E a nossa expectativa é muito positiva. Nós temos aí os nossos índices, os índices de saúde, de educação, de gasto pessoal, né, de endividamento de longo prazo, todos absolutamente saudáveis dentro do que se espera, do que é definido pela legislação e é apurado pelo Tribunal de Contas. E essa questão dos fornecedores, como eu disse, a questão de poucos meses nós colocaremos tudo isso em dia. Eu imagino que daqui a 4 meses mais ou menos a gente já esteja com tudo ok para tirar aí o nosso último desafio da ponto de vista de finanças aí, porque os últimos 3 anos não foram fáceis realmente. Eu falei do IPTU há pouco, né? Mas o IPTU em Santos não tem assim uma inadimplência alta não, né? Não. O Santos tem um perfil um pouco diferente no IPTU. Nós temos cidades que o IPTU chega a ter uma inadimplência de 40%. Uma coisa enorme. Em Santos ele tem um índice histórico aí que não passa de 14%, 15%. Isso já há anos que é assim. Eu acompanho, mesmo antes de estar na prefeitura, pela atividade que eu desenvolvi, eu acompanhava esse índice do IPTU e ele se mantém nessa faixa de 14% e 15% aí, quer dizer, o contribuinte santista é um bom pagador. É verdade. Bom, com relação ainda à questão de finanças, algo mais aí, Aldo? A gente explorar aqui o secretário Santana, fica à vontade. Eu queria fazer só uma pergunta para o secretário, não sei se ele sabe responder, mas... O governo do estado tem repassado as verbas da Agritur para a prefeitura ou ainda está aquela, tu sabe responder ou o secretário? Não tem, né? Estamos com alguns atrasos, né? Estamos com alguns atrasos. Em algumas situações nós inclusive estamos antecipando,
da chamada fonte 1, né, da fonte própria da prefeitura, porque em alguns momentos, em algumas situações, você tem uma obra, você tem um prazo para entrega da obra e quando o dinheiro não é repassado, é óbvio, né, que você acaba tendo problema na manutenção depois tem que desse cobrar o prazo de prefeito, o governador. Então, Como? e aí nós temos temos Agora uma não vem planilha aqui? de acompanhamento de algumas situações que a gente tem feito antecipação, sim. Eu diria a você que pelo menos nós temos umas 10 situações de atraso do repasse, sim, que a gente está antecipando com recurso próprio da prefeitura. Parece, seria bacana, né, se o governador descesse a serra, né, Isso é crime, e né? viesse aqui para observar, não a Santos especificamente, a Santos, a São Vicente, a Cubatão, Guarujá, Praia Grande, aos municípios mais ao sul, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, enfim, né? Não, mas ele veio, Que é pô. a região, né? Ele veio de helicóptero e desceu no, Então, conheceu no nosso hotel heliponto do novo, Sheraton. conheceu nosso Desceu o hotel elevador, novo, então. participou do evento, que era o evento sobre assuntos portuários, o secretário talvez tenha até participado também, pegou o elevador, subiu para o heliponto, o helicóptero e voltou para o Palácio das Bandeirantes, não pisou em Santos, né? Então há mais de um ano que João Dória, governador do estado, né, até onde a gente sabe, Porque ele até onde não a gente sabe. aparece aqui. Bom, Ele não a é o gente não governador? sabe, eu imagino que seja ainda, né? Eu, sinceramente, não sei. Há quanto tempo você não vê o João Dória, pessoalmente? Mais de ano, né? Anos, tempo. muito tempo. Eu, graças a Deus, nunca vi ele, cara. Eu vi aqui uma vez, teve na Vila Belmiro, enfim, um evento, não sei aonde que eu vi o João Dória, e via muito na televisão também, na Bandeirantes e tal, né? Aí eu só. A última vez que eu vi foi no Exatamente. debate. No debate contra o Márcio França, né? Enfim, fica aqui a nossa solicitação, que não é gozação, não é brincadeira, não é sarro, não é dor de cotovelo, não é nada disso. O governador do estado de São Paulo tem que vir aqui. Não vou colocar o secretário de saia justa, Mas- tá certo? Então fica aqui a Claro. nossa posição. Pisar na areia. Mas Dória, desce a serra. Desce e Venha visitar aqui a região. por Não favor. estou falando só para Santos, não. Deixa eu só complementar. Desce a serra, traz o cheque do Dagtur. Não vem aqui só comer pastel no Carioca, por favor. Isso aí. Se ele descer a serra, a gente agradece. Só fechando o ponto de vista, obrigado, secretário, por estar conosco. Sucesso aí à frente das finanças da Prefeitura. Secretário Maurício Franco, o Aldo sempre conosco, Marcos Santana diariamente com a gente. Ponto de vista ao vivo, 1h30 da tarde, sempre aqui pela Santa Cecília TV. Reprise do programa às 8 da noite. Tchau, gente. Valeu, obrigado.